Turma, na atividade 2 diz assim: considere a seguinte progressão geométrica: 1, 4, 16 e o último número aqui, 67.108.864. Nos pergunta quantos termos são. Inicialmente, repara que a atividade nos mostra o primeiro termo, o segundo termo, que é o 4, o terceiro termo e o enésimo termo. A gente fala enésimo porque é a n e nós não sabemos a posição ou a quantidade de elementos que são, mas sabemos que ele é o último. Então, 67.108.864 representa o último termo. Aqui, utilizando a fórmula do termo geral, eu consigo encontrar qual é a posição desse termo. Por quê? Eu tenho aqui o enésimo termo, ou seja, um termo qualquer dessa progressão, o primeiro termo, a razão, a quantidade de elementos, e esses valores todos eu tenho, eu só não tenho a quantidade de elementos. Por isso que eu posso juntar todas as informações que nos foram dadas. Exemplo, 67.108.864 é o enésimo termo. O A1, que é o primeiro termo, é 1. A razão é dada por um termo qualquer dividido pelo seu antecessor, é isso que simboliza a n-1, é a posição desse termo. Então, se aqui eu tenho o segundo termo, se eu dividir ele pelo primeiro, vai encontrar a razão. Se eu tenho o terceiro termo, e se eu dividir ele pelo segundo, eu vou encontrar a razão. Então, considerando o segundo termo dividido pelo primeiro, 4 dividido por 1, 4. Se eu pego o terceiro dividido pelo segundo, também ela é 4, porque 16 dividido por 4 é 4, e dessa maneira a gente encontra a razão. O n é o valor que a gente quer encontrar, porque ele vai representar a quantidade de termos. A partir daí, eu substituo na fórmula 67.108.864 igual a 1, que é o primeiro termo, vezes 4, que é a razão. Essa razão é elevado a n menos 1. Quando eu multiplico tudo isso aqui por 1, vai continuar sendo 4 elevado a n menos 1, e do lado de cá 64.108.864. E aqui, se você chegou até aqui, você compreendeu toda a ideia, entendeu o conteúdo dessa etapa, né, que você está realizando. Porém, se a partir daqui em diante você tiver dificuldades, é porque alguns fatores, né, de conteúdos passados ficaram meio que esquecidos, e é uma boa hora para você relembrar. Por quê? Vou chamar atenção para o logaritmo, porque ele pode ser escrito de duas maneiras. Na forma exponencial, você pode falar que ax, a elevado a um valor qualquer, é igual a b. E na forma logarítmica, você pode falar que o log de b na base a é igual a x. Então, são duas formas diferentes de escrever uma mesma equação, uma mesma relação desse caso. Então, aqui, reparem, eu tenho a vezes x, né? Vezes x não, a elevado a x, e o x aqui é o n menos 1, é igual a b, igual eu tenho aqui em cima. Então, eu vou pegar tudo isso que está escrito aqui e reescrever de uma outra forma. O logaritmo de b, quem era b aqui? Não era 67 milhões? Então, eu faço o logaritmo desse valor na base, né? No caso 4, que aqui antes era a nossa razão, ela é igual a n menos 1. É de extrema importância que a gente utilize essa propriedade, porque ela simplifica muito a nossa vida nesse caso. Por quê? Eu posso calcular, né, utilizando, de preferência, né, utilizando uma calculadora, porque sem a calculadora é complexo. Você vai jogar lá na calculadora log de 67.108.864 na base 4 e vai ter o resultado vai ser 13. Ou você pode calcular, caso você não tenha uma calculadora científica daquelas que te permita jogar uma base diferente, você pode calcular assim o logaritmo de 67.108.864 dividido pelo logaritmo de 4, que é uma outra propriedade do logaritmo que também vai resultar em 13, beleza? A partir daí, eu vou ter 13 igual a n menos 1. O 1 está subtraindo, eu reescrevo ele no primeiro membro pela operação inversa, que é adicionar. Então, menos 1 no primeiro membro, mais 1, 13 mais 1, 14. O número de elementos dessa nossa progressão geométrica, turma, são 14 termos, né? O número de termos são 14, beleza? Acho que a parte que vai pegar um pouco aqui talvez seja nessa do logaritmo, e aí aconselho que vocês deem uma revisada. O restante é bem tranquilo.